Bem, pessoal, o Lula defende aí o sigilo sobre votos de ministros, saiu aqui na Folha de São Paulo, e a notícia que eu vou trazer aqui hoje é realmente uma bomba, porque, de certo modo, ela pode, consequentemente, derrubar todas as decisões do Lula, né? Não só do Lula, mas do Flávio Dino. Enfim, nós vamos, né? é, Como é que eu posso mencionar para vocês? Nós vamos detalhar aqui sobre essa situação, né? Essa história que o Lula foi aí realmente infeliz. Eu vou aqui, essa é que é a realidade. Eu não estou aqui para poder ficar enganando você. Eu quero simplesmente contar, né, o fato, o que aconteceu em especial. E, de certo modo, eu quero simplesmente falar a verdade aqui para você. Tá? A verdade é que o Lula errou, e eu vou dizer para você o porquê, e errou muito. Não errou pouco, não, errou muito, errou Lula, errou Flávio Dino. E olha, isso que o PT, que o Lula, né, eu vou mostrar o vídeo aqui para você, fez, é um problema para ele, para o Lula e para todo mundo que cerca o Lula, inclusive para mim e para você. Isso pode afetar diretamente na minha vida e na sua vida. Essa que é a realidade, tá? E eu vou dizer para você, poxa, Cláudio, dependendo de como for, as decisões podem, que o Lula tá dizendo aí que tem que colocar em sigilo, como é que vai ficar essa situação? Eu vou explicar isso aí para você de uma maneira rápida, de uma maneira prática, tá? De uma maneira que você possa compreender e entender que isso também, de certo modo, pode influenciar na sua vida, tá? Então, eu vou pegar aqui a matéria, né, que tá na Folha de São Paulo, e a direita já foi para cima. Isso é perigoso pro Lula? Sim, lógico que é perigoso pro Lula, tá? Eu tô aqui com o vídeo aqui, você tá vendo, né? Tá no ponto ideal aqui, e eu vou falar para você, gente, ó. Eu não sou muito fã de direito constitucional, mas sei o suficiente para saber que essa defesa que o Lula fez aí com esse discurso hoje, eu sei que aqui é um canal. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade, tá? Então, hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre essa situação do Lula e o que isso pode mudar na minha vida e na sua vida. Na vida de todo mundo, tá? E realmente o Lula pisou na bola, é evidente, todo mundo sabe aqui que esse é um canal de esquerda. A gente tá aqui sempre lutando pelo menos favorecido, e não é porque eu sou de esquerda que eu não vou simplesmente chegar aqui e falar, não, o Lula acertou nisso daí. Cara, o que eu vou falar aqui hoje é de interesse pro Lula e para todo mundo. Essa que é a realidade, tá? E como é que eu posso mencionar para vocês? Vou só colocar aqui um som, porque eu não tava específico, eu não tava preparado só para colocar o som, que a gente vai colocar o vídeo, é claro, né? Mas eu vou colocar aqui um som e vamos ver aqui como é que vai ficar. Não é esse o som, mas enfim, enquanto isso, você já aproveita e já deixa um like aí, porque é extremamente importante aí a sua participação, e eu agradeço demais a vocês. Pessoal, o Lula fez um discurso aí que deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Bem, tá aí. Eu vou dizer para vocês como é que isso pode mudar a vida, a minha vida, a sua vida de modo geral, tá? O Lula fez um discurso aí que parece que a direita amou. Essa que é a realidade. Eu vou dizer para vocês porque a direita amou isso aí, ou a extrema direita. É, a extrema direita, ela amou isso aí porque é um discurso inconstitucional. E isso abre um espaço absurdo para os caras derrubarem o Lula, tá? E aí, né? Eu não sei como é que. Meu, é assim. Eu não sei como é que o Lula se deixou cair nessa cilada, porque isso é uma verdadeira cilada, tá? Aí você vai falar assim, pô, Cláudio, mas não é assim e tal. Gente, ó, isso aí o que o Lula falou é inconstitucional, tá? O que o Lula falou é inconstitucional, não tem como. Eu acho que o Lula deve estar, né? Eu acho que não, o Lula não conversou lá com os advogados, porque isso é uma das coisas mais bizarras que aconteceu. Você vai falar, não, é tão bizarro? É bizarro, tá? E aqui a gente vai pegar e vamos direto aqui para a matéria. Antes disso, né? Eu vou pedir para você deixar um like aí. Eu sei que você pode discordar de mim, tá? Você pode discordar de mim e tá tudo certo, mas eu tenho que falar isso aí para você porque eu não tô aqui com o objetivo de ficar mentindo para ninguém. Tô com o objetivo aqui de falar a verdade, tá? Nós fizemos várias críticas ao Bolsonaro e o Lula não pode seguir o mesmo caminho, tá? Talvez o Lula tenha que vir na pública e pedir desculpa por essa fala e dizer que foi um mal entendido, porque só pode ter sido. Aí você vai falar assim, mas você tá exagerando, Cláudio. Bem, eu vou colocar o vídeo aqui, você vai ouvir, eu vou ler um pouco da matéria e eu vou falar com você com base na Constituição de 1988. Inclusive, quem é inscrito aqui no canal
já está cansado até de saber que a fala que o Lula fez foi uma fala divergente e que deve ser corrigido o mais rápido possível e que não pode se tornar real. Porque se o que o Lula falou for real e se tornar real, vira um pesadelo para, em especial para o pessoal da esquerda, que vocês vão entender, tá? O Lula, ele deve estar errado nisso aí. Vamos lá ver o que o Lula falou, porque é realmente assim, não é que é desesperador, né? Eu acho que ele não quis dizer isso aí. Não é possível. Disputou uma eleição, ganhou uma eleição, sabe? E depois, com medo de perder, disse que a eleição não era correta, que tinha falha, não sei das contas. Esse país precisa aprender a respeitar as instituições. Não cabe o presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide, a gente cumpre. Sabe? É assim que é. Eu, aliás, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte... Primeiro que eu vejo com tristeza a fala do Lula, né? Até porque também existe, né, o duplo grau de jurisdição. E no caso da Suprema Corte, existem os recursos. Então, tudo tem que ser analisado com calma, com tranquilidade, porque, olha, sinceramente, não tem como. Né? O fato da própria Suprema Corte emitir uma decisão não significa que ela não está errada. Até porque já tivemos outras situações no passado aí que a própria Corte analisou e, né, mudou a decisão. Então, enfim, vamos lá. Vamos ouvir aqui. A sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber. Votou a maioria 5-4, 6-4, 3-2. Não sei ninguém também. Foi o Showa que votou, foi o Camilo que votou. Porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar. Bem, então tá aqui o que o presidente Luiz Inácio Lula falou, né? Você vê aí, tem a matéria, eu também não vou aqui, é evidente que tem que analisar uma série de fatores. Se o Lula estava cansado, se ele já tinha trabalhado, que provavelmente vive trabalhando, fez vários acertos, o cara é fantástico, monstruoso, essa que é a realidade, o Luiz Inácio Lula é o melhor presidente do Brasil agora. É preciso mudar essa estratégia de comunicação, porque a direita, de modo geral, ela só tá ali, só esperando a primeira brecha. E essa foi uma das falas. Você vai falar assim, mas não, Cláudio, não é assim, não foi isso que o presidente Lula falou. Olha só o que a direita tá esperando. E outra, tá? Antes de voltar aqui, porque eu vou falar porque isso pode derrubar e ser perigoso pro governo Lula e até mesmo pro próprio Lula, para todo mundo. Porque eu vou falar para vocês, mas antes disso eu quero só pegar um pouquinho da matéria, depois eu quero falar com você sobre essa situação, tá? Mas só para deixar você assim um pouco mais curioso, eu quero falar, imagina se aquelas decisões do Sérgio Moro não fossem, né, públicas. O que seria do Brasil hoje? Bolsonaro colocou tudo em sigilo, né, cartão de vacina, e depois a gente viu porque que ele estava colocando as coisas de maneira estranha, escondendo tudo. Lá, questão do Pazuello, portal de transparência e dentre outras coisas. Então, só para você, isso aqui é só o começo, tá? Que a gente vai falar aqui de uma maneira, de certo modo, incisiva. Aí eles misturaram Zanin, um monte de coisa, enfim, viram uma confusão só. Mas eu vou aqui te esclarecer e te mostrar a luz da Constituição. Independente de esquerda, independente de direita, isso pouco importa. O que importa aqui é o Brasil. A gente tá aqui para poder, nós somos de esquerda, é claro, mas nós temos amigo, é aquele que diz o que você precisa ouvir e não aquilo que você quer. No caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele precisa ouvir isso da própria esquerda. Esse discurso que ele fez aí é uma cilada, né, que provavelmente lançaram para ele. Tem que tomar cuidado, porque isso aí não pode, isso aí não veio do Lula, principalmente de um homem democrata. Mas vamos lá. O que diz aqui a Folha de São Paulo e o que foi já doida para poder derrubar ele, só para poder falar em presidente Lula. Esse pessoal aí da direita, da extrema direita, eles nunca foram seus da direita, né? Eles nunca, os da grande mídia, eles nunca foram seus amigos e não vão ser, tá? Só para poder falar. A declaração ocorre após críticas da esquerda, inclusive do PT, ao ministro Cristiano Zanin. E Zanin errou, viu, presidente Lula? Só para poder falar, no Brasil não existe só o Zanin de advogado, tá? E todos eles, nós sabemos, principalmente quando se trata de matéria de direito penal, Zanin errou. Zanin errou e todo mundo sabe disso. Existe no direito penal o princípio da insignificância, tá?
E aí, isso que significa o quê? Que você não pode colocar uma pessoa na jaula por conta de R$100, enquanto tem o outro aí voando com dinheiro público pra cima e pra baixo. Zanin errou mesmo. Ponto e acabou. Essa que é a realidade, tá? É só pegar as doutrinas aí de Rogério Greco, dentre outras coisas, que vai falar de uma maneira bem clara, tá? Então o Zanin errou feio mesmo. E nenhum cara que é criminalista vai concordar com essa teoria do Zanin. Um respeito maravilhoso, que eu acho que o cara realmente foi brilhante na defesa do Lula. Mas enfim, a gente não tá aqui pra falar disso aí. A gente tá aqui pra falar do erro do Lula, né, nessa fala. E por que que, de certo modo, o Lula errou. Eu vou explicar. E tem como corrigir? É claro que tem como corrigir. Na minha visão. Essa é a minha visão. Que o Lula pode falar assim, ó, você não é presidente, Cláudio, então, quando você for presidente, você vem e faz a sua defesa aqui. Você não é presidente, você não pode falar. Mas eu sou um cidadão brasileiro, votei no Lula, né, em 2002. Votei em Lula todas as vezes. Tá? Então eu acredito nele e acredito que posso cobrar nesse sentido, tá? Mas assim, eu não vou nem falar porque eu fiquei muito chateado com o Zanin, com o Cristiano Zanin, tá? Mas vamos lá, aqui a questão é o Lula, o erro nessa fala, que foi uma fala divergente e que, na minha visão, vai ser derrubado se a população não vai aceitar isso, tá? E aí é mais um, porque a mídia ela tá ali, ó, procurando alguma coisa do Lula. Só isso, mas vamos lá. E, gente, ó, Lula é maravilhoso, tá? Lula é maravilhoso. Agora, o que é ruim, é duro pra gente ficar vendo em jornal os caras descendo o sarrafo. E o pior, a gente, nesse caso aí, desceu brigando com Lula e brigando com razão, tá? Aí você vai falar assim, mas não, Cláudio, eu sou de esquerda. Cara, eu também sou de esquerda. Agora, eu não posso, né, ficar aqui vendo o Lula cair em algumas ciladas que vai complicar. Mas vamos lá, falando aqui de uma maneira rápida, de uma maneira expressa, tá? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta terça-feira que os votos do ministro do Supremo Tribunal sejam sigilosos. O presidente acrescentou que a insatisfação da população com determinadas decisões podem afetar a segurança dos magistrados da Suprema Corte. Primeira coisa, nós vivemos em um Estado democrático de direito, onde todo mundo tem que simplesmente respeitar. Estamos aí embaixo de um pacto social. Essa aqui é a realidade, tá? E o fato de você discordar da opinião do ministro não te dá o direito de partir para cima. A justiça tá aí justamente para isso. É claro, né? Agiu desrespeitando a imagem e a honra da pessoa, ingressa com o processo e o Estado cumpre a sua função. Agora, o que não pode, em hipótese alguma, é defender algo que é realmente assustador, né? Que é, não, colocar sobre sigilo. Como assim sigilo? Bolsonaro tava colocando tudo sobre sigilo. Encontros aí, sempre tava colocando em sigilo. Questão da Amazônia, tudo dele, qualquer coisa relacionada à acusação e a crime, o Bolsonaro colocava em sigilo. E aqui eu fiz várias críticas em relação ao Bolsonaro e provavelmente você também. Agora, no caso do Lula, o Lula, na defesa do Cristiano Zanin, né, de certo modo, baixou a guarda. Aí você vai falar assim, mas não, Cláudio, ele não baixou a guarda, não baixou? Ó, presta atenção aqui o que diz a própria Constituição de maneira bem clara, tá? Artigo 93, eu já expliquei isso aqui pra vocês. E aí eu não vou nem falar que essa parte que nós, representando o povo brasileiro reunidos em Assembleia, eu não vou nem falar. Eu vou falar sobre isso aqui, ó. Artigo 93, Lei Complementar de Iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observar os seguintes princípios, tá? Todos os julgamentos do Poder Judiciário, tá aqui, ó, Constituição, artigo 93, inciso 9. Todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos das próprias partes e seus advogados, somente estes em casos nos quais a preservação do direito à intimidade, né, do interessado no sigilo que não prejudica o interesse público à informação. Então, todas as decisões serão fundamentadas, tá? Essa que é a realidade. Todas as decisões serão fundamentadas. Então, como é que simplesmente eu vou aceitar algo que tipo assim,
não, isso tá certo. Não tá, porque a própria Constituição tá dizendo isso. Porque senão, pessoas como o Moro ingressam aí na magistratura, ele fala, não, sigilo sobre tudo, sigilo sobre tudo. E sobre o crime, sigilo também. E sobre a questão da sigilo também. E sobre a questão da joia, sigilo também. Isso não resolve assim, tá? E outra, eu já expliquei isso aqui para quem é inscrito no canal, sabe sobre a questão dos princípios, né, constitucionais, em especial o princípio do direito administrativo, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, tá? Então, tem que ter publicidade para que a própria população saiba, de certo modo, com que está sendo ali investido o dinheiro dele ou as decisões. Então, é um verdadeiro absurdo, tá aí na própria Constituição falando. Eu não sei quem é que prestou essa assistência para o Lula para poder informar ele. Diz o pessoal que foi o Flávio Dino, mas não acredito que o Flávio Dino... Desculpa, gente, eu não acredito que o Flávio Dino tenha deixado passar isso. Essa é a minha visão, tá? Essa é a minha visão. Aí você vai falar assim, mas você tá querendo... Não, eu sou um cidadão brasileiro, pago meus impostos e quero saber aonde tá o meu dinheiro está indo. Da mesma forma que critiquei aqui o Bolsonaro e dentre outras situações, eu tô fazendo aqui, de certo modo, consequentemente, uma crítica à fala do Lula, que foi essa, dentre outras coisas maravilhosas, como ele já foi e é. Agora, não dá pra deixar passar isso daqui. Aí Dino repete, o Lula defende debate sobre sigilo de voto do ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha, eu particularmente acredito que está errado, respeito a opinião do Lula e do Flávio Dino, mas eu, como cidadão brasileiro que pago meus impostos, acho que isso não está correto. Até porque fundamentado na própria Constituição, artigo 93, inciso 9, sobre as decisões da Justiça. É inaceitável que, na minha visão, que pague-se um dinheiro, um valor significativo a todos esses ministros, interesse público, interesse de toda a sociedade. Não. Não é preciso colocar sigilo como? Poxa, não dá, cara. Nós vimos aí várias vezes aí como é que foi a situação em relação ao Lula, as injustiças que ele, de certo modo, sofreu. Poxa, e aí de repente ele vem e fala um negócio desse. Toda a população sofreu junto com o Lula. Nós precisamos saber pelo menos de que você está sendo acusado, ou no caso aí de algumas decisões, né? Por que foi julgado assim? Quem é que votou? Qual o problema? Se a pessoa, eu não me sinto tão segura assim, né, para ter o meu voto revelado, então deixa a função de ministro. Essa que é a realidade. Então, essa é a minha posição sobre isso. E outra, para poder falar sobre o Cristiano Zanin aí, sobre essa situação lá da questão dos R$100 lá, com o pessoal que tá aqui na Folha de São Paulo. Vocês pensam que não? Mas a Folha tá partindo para cima, tá? A Folha parte pra cima. Aqui é o 247. E aqui, ó, a Folha parte pra cima. Discurso sem freio contra peso marca o terceiro mandato de Lula. Tá pensando que o pessoal da grande mídia, eles são aí, não sei o que, vou apoiar nada. Tá aí ponto pra poder partir pra cima. E Cristiano Zanin errou, tá? Cristiano Zanin errou, na minha visão. E se for pegar as doutrinas aí, né, desses grandes monstros aí do direito penal, vai falar que é contra. Agora, né, o Lula tá defendendo, enfim, eu respeito o Cristiano Zanin, todo mundo sabe que gosto muito do Lula, sou apaixonado pelo Flávio Dino, gostava muito do Cristiano Zanin e ainda gosto, mas, né, a lei dela tá aí de acesso a todos, e algumas decisões o pessoal vai questionar mesmo, até porque se fosse assim, se não fosse para questionar, não haveria necessidade de ter uma democracia. Eu sou o Cláudio Pereira, muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. E a gente, né, segue aí junto. Embaixo aí vai ter o Pix aí, se caso você queira contribuir, eu agradeço. Continuo sendo de esquerda, continuo amando o Lula, a Dilma. Agora, o que a gente tem que simplesmente chegar e falar a verdade. Porque se a gente não falar, a direita não vai falar, e nem a extrema direita, tá? Vai falar desse jeito assim, ó, expondo e levando ao ridículo, tá? E eu não quero isso da esquerda, porque a esquerda que parte pra cima e luta pelo povo trabalhador. Agora, essa situação, esse discurso aí, infelizmente, gosto muito do Lula, amo, mas errou ou foi mal orientado nesse sentido. Então, é bom vir a público e dizer que, né, tá fora disso daí. Valeu, pessoal, abraço.